Olá, a você que gosta de saber sobre a vida dos mártires da Santa Igreja Católica. Hoje, 16 de janeiro, a Igreja celebra São Berardo e companheiros mártires. A Igreja Universal venera o diácono Santo Estevão como o primeiro mártir do cristianismo, mas também as igrejas locais, bem como as congregações religiosas, sempre prestaram especial veneração aos seus protomártires. Hoje é a Ordem dos Frades Menores, que celebra aqueles irmãos que foram os primeiros a derramar o seu sangue, como testemunho perene da sua fé cristã. Berardo, Otone, Pietro, Acúrcio e Adilto. Esses são os seus nomes, foram os primeiros missionários enviados a São Francisco, São Francisco, nas terras dos sarracenos. 6 anos depois da sua conversão, tendo fundado a Ordem dos Frades Menores, São Francisco sentiu-se inflamado pelo desejo do martírio e decidiu ir à Síria pregar a fé e a penitência aos infiéis. No entanto, o navio em que viajava acabou na costa da Dalmácia, devido ao vento, e ele foi forçado a regressar a Assis. O desejo de obter a coroa do martírio, porém, continuou a permear o coração de Francisco, e ele pensou então em viajar aos Marrocos para pregar o Evangelho de Cristo a Miramolino, líder dos muçulmanos, e aos seus súditos. Chegou à Espanha, mas foi forçado novamente a retornar a Porciúncula devido a uma doença súbita. Apesar dos 2 fracassos sofridos, organizou a ordem em províncias e enviou missionários a todas as principais nações europeias. No Pentecoste de 1219, deu também autorização ao padre Otone, ao subdiácono Berardo e aos irmãos leigos Vitale, Pietro, Acúrcio, Adilto, para irem pregar o Evangelho aos sarracenos marroquinos, enquanto optou por se juntar aos cruzados, que se dirigiam para a Palestina para visitar os lugares santos e converter os indígenas infiéis. Tendo recebido a bênção do fundador São Francisco, os 6 missionários chegaram a pé à Espanha. Ao chegarem ao reino de Aragão, Vitale, líder da expedição, adoeceu, mas isso não impediu que os outros 5 irmãos continuassem a viagem sob a orientação de Berardo. Em Coimbra, Portugal, a rainha Urraca, esposa de Afonso II, recebeu-os em audiência, descansaram alguns dias no convento de Alenquer, beneficiando da ajuda da infanta Sancha, irmã do rei, que lhes forneceu roupas civis para facilitar o trabalho apostólico entre os muçulmanos. Assim vestidos, embarcaram para a suntuosa cidade de Sevilha, então capital dos reis mouros. Não exatamente prudentes, correram apressadamente para a mesquita principal e ali começaram a pregar o Evangelho contra o islamismo. Naturalmente foram considerados loucos e espancados, mas não perderam a compostura e, tendo ido ao palácio do rei, pediram para falar com ele. Miramolino ouviu-os com relutância, e assim que ouviu Maomé ser descrito como um falso profeta, ficou furioso e ordenou que fossem trancafiados numa prisão escura. Seu filho lhe disse que decapitá-los imediatamente teria sido uma sentença muito dura, além de sumária, e, portanto, era preferível, pelo menos, observar algumas formalidades. Passado alguns dias, o soberano fez com que fossem chamados à sua corte.
e ao saber que pretendiam mudar-se para a África, em vez de os mandar de volta para a Itália, satisfez embarcando-os num navio pronto a partir para Marrocos. Dos 5 missionários estava o infante português Dom Pietro Fernando, irmão do rei, muito ansioso por admirar a corte de Miramolino. Desde a sua chegada ao país africano, Berardo, que conhecia a língua local, começou imediatamente a pregar a fé cristã,